Boa noite, mais um sabadão aí, aqui no Divã da Van. Quero dar boas-vindas para você aí de casa. Hoje o nosso tema é um tema difícil. Nós temos tratado de temas aqui não tão fáceis assim. Semana passada nós falamos a respeito de eleições 2020, foi muito bom. E dentro desse cenário, com toda essa notícia que nós fomos cometidos nessa semana, eu quero falar, estamos aqui hoje para falar a respeito da cultura do estupro. Para conversar a respeito disso, eu estou do lado de algumas mulheres e nós vamos debater entre nós as percepções, as realidades, como nós percebemos essa situação, a proximidade muitas vezes com essa realidade. Para conversar a respeito desse assunto, eu convidei a doutora já no começo, a doutora Gabriela Godinho, ela que é advogada, então está aqui conversando. Quero te dar boas-vindas, Gabi, obrigada, né? Gabi, porque ela é minha amiga também, mas, né, vamos manter aqui, doutora Gabi, obrigada também por aceitar o convite e estar aqui comigo essa noite no Divã da Van. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Vamos dispensar as formalidades. Estamos aqui hoje como mulheres para falar de um tema tão importante, um assunto tão delicado. E agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço com vocês, né? Mulheres aí de todos os tipos, para a gente poder tratar desse tema e agregar, tirar as dúvidas. Obrigada. Que é tão importante. Estou aqui também com a doutora Priscila Sartori, ela que tem pós-graduação em psiquiatria e também trabalha aí na frente da unidade de família. Seja bem-vinda, doutora Priscila. Para mim é uma alegria também recebê-la aqui, para estar mostrando também esse olhar aí com relação à área da saúde. Seja bem-vinda no Divã da Van. Obrigada. É uma honra para mim. E estou disposta, espero vai ser um crescimento, acho que para todos nós. Eu espero levar informação para as pessoas que estão em casa, né, e fortalecer essas mulheres. Isso aí, todas decididas. Estou aqui também com a Thalita Caroline, ela que é também advogada. Seja bem-vinda, uma alegria para mim também tê-la aqui mais uma vez no Divã da Van. Boa noite, Ivan. Boa noite, pessoal de casa. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Estou com a Bia, ela que é formada em administração. Seja bem-vinda, Bia, também uma alegria recebê-la. Você que também já participou, né, conosco aqui no Divã, em algumas oportunidades, estando aqui. Para mim é, mais uma vez, um prazer recebê-la. Eu gosto muito, né, da forma como você coloca suas ideias, expressa aí. E a gente vai conversar bastante essa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, pessoal que está em casa. É uma honra estar aqui mais uma vez participando junto a vocês desse programa lindo e maravilhoso. Olha aí, com a Marcela também, a Marcela Moreira Camilo, ela que é bacharel de Direito. Seja bem-vinda, vamos conversar também. Ela já esteve aqui, aliás, ela esteve aqui semana passada falando a respeito de política, né, Má? E foi muito bom, gostou? Gostei. Boa noite meninas, boa noite pessoal de casa. Foi um prazer estar aqui semana passada, né? E hoje também é um prazer maior ainda estar aqui para poder falar desse assunto tão delicado, né? Pois é, Marcela, já ia começar aqui colocando você na parede. É mais difícil falar de política ou falar do assunto que nós vamos tratar essa noite? Eu acredito que falar do assunto da cultura do estupro é mais difícil, porque é mais delicado, né? Com toda a certeza. Quero dar boa noite também para minha parceira, Rebeca Pombo. Seja bem-vinda mais uma noite aqui, que nós estamos lado a lado aqui, dividindo esse divã. Obrigada, achei que você ia esquecer de mim. Mas olha que abuso, você acha? Brincadeira. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Ela está sempre linda aqui. Eu estou cercada de mulheres lindas, fortes, com história. Mas quero também lembrar você aí de casa, não esquece de compartilhar o Divã, né? Convide seus amigos, suas amigas, para a gente ouvir sua opinião. Lembrando que você faz parte desse Divã virtual. Nós estamos aqui no Divã físico, mas você faz parte aí do outro lado da telinha. Para começar esse assunto que nós vamos tratar essa noite, alguns dados. Em 2015... os pesquisadores mostraram que havia um estupro a cada 11 minutos no país.
A edição deste ano mostra que um crime do tipo foi registrado a cada 8 minutos em 2019. Foram 66.123 boletins de ocorrência de estupro e estupro de vulnerável registrados em delegacias de polícia, apenas no ano passado. E a maior parte das vítimas é do sexo feminino, cerca de 85,7% dos casos. Em 84,1% dos casos, o criminoso era conhecido da vítima, familiares ou pessoas de confiança. 70,5% foram registrados como estupros de vulnerável quando a vítima é menor de 14 anos ou não consegue oferecer resistência ao ato, porque está alcoolizada ou por uma enfermidade, por exemplo. A faixa etária das vítimas de estupro e estupro de vulnerável indica que 57,9% delas tinham, no máximo, pasmem, 13 anos no momento do registro. Um crescimento de 8% em relação à verificação, né, dos números passados. Embora a maioria das vítimas tenha entre 10 e 13 anos, gente, 10 e 13 anos, chama a atenção que 18,7% tenham entre 5 e 9 anos de idade. E agora, para você ver o seu estômago embrulhar, 11,2%, como tem bem dito a nossa ministra Damares, são bebês de 0 a 4 anos. Destacam os pesquisadores. O assunto é difícil, é polêmico, mas nós estamos aqui para quebrar o silêncio. Como temos dito, precisamos falar. Vocês tinham noção desses dados? Gabriela, você tinha? Não, na verdade, a gente, como tem sido um tema polêmico, né, tratado no noticiário, acabou vindo à tona, de novo, a questão do estupro. Porque, na verdade, embora frequente, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Acaba meio que caindo no... É banal, né? Foi banalizado. É uma questão que acaba sendo triste, porém tão corriqueira, que acaba sendo banalizado. Então, hoje, quando eu estava dando uma pesquisada, eu fiquei bem chocada com relação a esses números, principalmente com relação à faixa etária. Que é revoltante, né? Se você pensar, né, principalmente como as próprias estatísticas mostram, crianças, bebês, gente, né, é doentio. Embora, assim, eu não ache que são doentes, porque hoje também, né, a gente acha que pode até falar a respeito disso, tramita e existe todo um trabalho para ser tratado, né? Por exemplo, a pedofilia como doença, né? Ao invés de, né? Então a gente fica cada vez mais escandalizado que ainda existe e a gente já vê meios de comunicação já falando, o doente que cometeu a pedofilia, não tem nada de doença, né? O mau caráter, a pessoa que precisa ser tratada como um criminoso, que comete a pedofilia, e você vê aqui assim, bebê, você fala, meu Deus do céu, como um ser humano pode... Né? Nós somos mães, tirando, né, algumas meninas, algumas convidadas, mas você fala assim, a pessoa poder ter uma atração, né, por um bebê. Doutora Priscila, no meio, né, assim, da saúde, você já pegou casos assim? Já peguei. Como que volta para casa? Mal, né? Meu Deus, porque, olha, difícil. é terrível. Doutora Gabriela, já pegou também? Não, na verdade, só com relação a estudos, mas já ouvi histórias também, já presenciei atos de violência sexual, não só... Hoje o código abrange o estupro como diversos tipos de violência, mas já passei por alguns constrangimentos em transporte público e tudo mais. Então, assim, aconteceu comigo, não o estupro em si, não o assédio, a conjunção, né, carnal, mas o assédio, sim. E é interessante porque nós falamos sobre assédio. E eu lembro que no momento que a gente conversava com as mulheres, né, para ver as convidadas, você sabe que muitas mulheres não caracterizam, por exemplo, né, a passadinha de mão no transporte público, o cara que fica te abordando insistentemente no carro enquanto você está transitando pela rua, como assédio. As pessoas falam assim, não, eu nunca sofri assédio. Aí você começa a conversar e fala assim, não,
Eu sofria. Então, existe uma desinformação, né? O que vocês pensam a respeito disso? Van, eu penso que isso é fruto da própria cultura do estupro, que torna algo Verdade. banal, né? E algo que você tem que aceitar, né? Então faz com a coisificação da pessoa, né? Como se o corpo da mulher ele fosse um objeto. Isso é fruto da própria cultura do estupro. Então, muitas vezes, né, todas as mulheres, na verdade, que passam por isso, elas falam que isso é normal, quando não deveria ser. Quando não deveria ser. O que você pensa disso, Bia? Olha, apesar de hoje a gente poder abordar esse tema assim, ao vivo, com as pessoas, é uma realidade que já dura muito tempo. No meu caso, eu sofri o abuso, eu tinha 8 anos de idade, e foi de uma pessoa próxima e dentro da minha casa. E há 22 anos atrás, não era um assunto que a gente poderia abordar assim, e a criança não levava, os responsáveis da criança não levavam a sério. Então, eu me senti, na época, constrangida, eu senti medo. Desprotegida, né? Desprotegida, porque, como eu compartilhei no outro programa do Divan, na época, minha mãe não acreditou em mim, porque foi num momento de briga com meu padrasto, e ela entendeu que eu queria prejudicá-lo naquela época. Então, foram traumas que eu carreguei para a vida e até depois do casamento. Então, apesar, né, de hoje a gente poder abordar esse assunto amplamente, essa realidade já é uma realidade que eu acredito que existe desde sempre, né? É realmente uma cultura do estupro que precisa ser mudada. É interessante quando ela coloca, que ela diz assim, a gente pode abordar esse assunto amplamente, mas a verdade é que é um tabu. As mulheres não falam, e se falam, elas não estão dispostas a denunciar, né? Fica aquele silêncio e a coisa se perpetua. Sim. Mas quando passa pela situação, mesmo não nas formas mais leves, né? Digamos assim, não a prática do ato em si, o constrangimento é enorme. A gente tem, por hábito, até por essa questão cultural mesmo, de se culpar. O que eu fiz para causar aquele comportamento na pessoa? Então, quando aconteceu comigo, não foi com tanta gravidade, mas foi bem traumático, o tempo todo eu fiquei me culpando. Mas por que eu deixei ele segurar a minha pasta? Por que eu fiquei tão perto? Então, na verdade, essa cultura, não só do nosso país, mas mundial, faz com que as mulheres sempre acabem carregando a culpa para si. O que é muito triste. Quer falar, doutora Priscila? A troca, que a gente fala que é a troca de... Tem um termo que a gente usa, que é como se eu fosse a responsável de estar causando o ato. A vítima passa a ser, né? Justamente por conta da cultura mesmo, né? Aquela coisa que roubaram as minhas coisas. Mas por que você deixou suas coisas ali? Não. Deixei porque são minhas, eu deixo onde eu quero. Então, é a mesma coisa do meu corpo, né? E aí eles muitos dos homens até revertem, né? Então, por que você usa shorts curtos? Mas é o meu corpo, né? Eu uso o que eu quero, é um respeito a mim. Então, é uma coisa, é uma troca mesmo, né? As pessoas começam a colocar de outra forma. Porque se a gente... Vamos pensar, né? Quando você fala assim, alguém conta, nossa, furtaram minha bicicleta. Você não fica falando assim, é verdade mesmo que furtaram sua bicicleta? Ninguém pergunta isso com relação... Mas se a pessoa passou por um estupro, parece assim que... ela é mentirosa, as pessoas querem fazer passar assim. Não, você tem certeza que foi isso que aconteceu? Né? Então, automaticamente, há uma inversão daquilo que está sendo falado. Todo mundo parece assim, que põe em dúvida aquilo que está sendo dito. Até a questão, assim, o crime ele é de natureza material, ele exige uma materialidade, né? Então, ele é extremamente difícil a comprovação de um estupro, porque, normalmente, as únicas pessoas envolvidas são autor e vítima, né? O autor do estupro, ele nunca vai, ou do assédio, enfim, nunca vai fazer frente a outras pessoas. Quando se trata de criança, tem toda uma tratativa, Sim. Ameaças e tudo mais. Então, como é que a gente teve esse caso recente agora, como é que você comprova se estava apenas você e o autor do fato? Tem perícia? Tem perícia, mas aí tem um outro ponto, a comprovação de que se foi ou não, você permitiu ou não Sensual, né? a prática do ato em si. Então, realmente, nosso código ele é ultrapassado, ele precisa
Ele sofreu algumas alterações de 2009 para cá. Antigamente, o estupro em si era só a conjunção carnal, né? E o restante era ato libidinoso. O homem também não poderia sofrer estupro. De 2009 para cá, o homem também sofre estupro. Qualquer dos atos que vocês podem imaginar configura estupro. Mas é a questão da prova, né? Como que eu vou provar? Então, agora, esse tema polêmico mostrou para a gente exatamente isso. A fragilidade. E a doutora até fez uma colocação, uma conversa aqui um pouquinho antes de começar, sobre a questão do gatilho. Fala um pouquinho do que você falou com ela. A questão que a gente está vendo essa semana, né, do que aconteceu, eu vejo muito como uma prova de que a mulher não consegue, né? Então, uma mulher ou alguém que sofreu algum tipo de abuso, de estupro, a gente vê como uma forma de gatilho para essa pessoa voltar a todo aquele processo de sofrimento, de tristeza, de se sentir errado, de se sentir culpado. Então, volta toda aquela dor, aquele momento, né? E também eu achei uma coisa que reforçou uma coisa que a gente não quer, né? Que a mulher ou quem é a vítima não consegue provar. As pessoas duvidam da vítima, né? E, infelizmente, isso é uma das causas da cultura mesmo. Então, a repercussão, assim, no meu ponto de vista como médica, foi exatamente isso, o fator psicológico de quem já sofreu e o que pode acontecer com essas pessoas quando sofrerem, né? Ou quem sofrer, né? Então, foi uma coisa muito difícil. Doutora, como atender uma vítima de estupro? A vítima de estupro, ela pode procurar tanto uma unidade de saúde quanto pronto-socorro, e ali de imediato ela vai ser atendida, e a gente tem uma ficha que ela é preenchida. Essa ficha vai direto para a vigilância epidemiológica. Ela serve para dados. Esses dados que você puxou, sim, as estatísticas. Essas estatísticas foram justamente por conta dessas fichas. Então, aí essas fichas elas ficam até depois para a delegacia, né, onde eles conseguem saber mais ou menos as localidades que estão acontecendo o maior número de abuso e quais são as estratégias que eles podem fazer para que não aconteça tanto casos de abuso como pode acontecer, né? Então, na verdade, são as estatísticas que são levantadas através dessa ficha. A mulher vítima, tá ruim aqui. Tá. A mulher vítima, né? A mulher ou a pessoa vítima de um abuso, a criança, enfim, ela procurando ou unidade de saúde ou um pronto-socorro, né? Ali vai ser atendida, vai ser escutada, vai ser direcionada para atendimento psicológico, né? De repente, se for numa unidade de saúde, dentro da unidade, enfim, tem toda uma estratégia que a gente tem para abordar essa mulher, essa pessoa, a vítima, né? E dar toda a atenção e cuidado necessário, né? Abordagem bem humanizada mesmo. Por mais que se fale, né, de essa abordagem ser humanizada, relatos sobre relatos. As mulheres falam, né, do descaso, da maneira como são destratadas. Começando normalmente assim, pela abordagem, muitas vezes, da polícia, né, que tira barato, pergunta, mas o que você está fazendo essa hora na rua? Perguntas assim, que roupa que você estava usando? Você nunca saiu com essa pessoa? Você não tinha relacionamento com ela? E eu li um depoimento de uma moça que dizia assim, né? Olha, foi traumático para mim a polícia. Depois ela falou assim, foi traumático para mim o hospital, porque me entupiram de medicamento. Ela falou, e depois foi traumático para mim voltar por causa do preconceito. Então, a gente fala do humanizado, mas como vocês percebem isso, né? Não estamos muito longe do humanizado ainda? Então, os trabalhos agora, até os artigos que mostram, né, exatamente isso, a humanização começa desde o atendimento do médico, enfermeiro, né, a unidade de saúde, até a delegacia, né,
até os policiais. Então, assim, a humanização não está sendo feita somente num local. Eles estão estudando constantemente, até por conta dos serviços que estão mudando, né? Então, na delegacia, se uma mulher sofre, ou uma criança sofre algum tipo de abuso, na verdade, a criança está um pouco mais avançado, digamos assim, um atendimento. A mulher ainda, infelizmente, está começando a progredindo. Eu recebi aqui, vamos tentar ajustar um pouquinho aqui. Eu recebi o conselho tutelar e os conselheiros falaram, né? Nossa, tem esse cuidado e tem isso. E hoje a gente já evita que fique contando a mesma história, para que a criança não seja traumatizada, né? Assim, para evitar o dano o máximo possível. Mas realmente com a mulher a gente não percebe o mesmo cuidado. Né? Até mesmo por questões, por exemplo, a gente teve um caso recente na ilha, né? E nesse caso, por exemplo, vaza imagem da vítima de dentro da delegacia. Eu acho assim, a gente precisa ter uma renovação, mas até isso também precisa ser autuado, não tem que ser? As pessoas têm que ser responsabilizadas. Como que sai uma foto, como às vezes a gente vê de dentro, às vezes do necrotério sai foto da pessoa, né? Eu não estou falando da ilha, estou falando assim, casos que a gente vê, sempre vaza, que também tem que ser punido, porque é um desrespeito. Então as pessoas falam assim, gente, chega lá machucada, ferida e tem foto dela. Eva, isso daí é uma das coisas que estão sendo organizadas. Como eu estava falando, se a vítima chega na delegacia, ela não quer nem comentar para o escrivão, ela só fala, eu tenho um sigilo a comentar, eu tenho uma violência, enfim, da forma com que ela chegar. Ela não precisa falar exatamente para o escrivão o que ela sofreu. Ela vai ser direcionada para uma sala que ninguém vai estar lá, somente ela, uma pessoa. Desculpa cortar, só para a gente poder esclarecer, porque eu tenho certeza que no programa que a gente falou sobre o abuso infantil, o número de denúncias aumentou na ilha. Então, eu sei que tem muitas mulheres que estão escutando, que, de repente, se sentem acuadas, e, às vezes, a gente precisa saber como fazer, e a doutora Gabriela também pode auxiliar nisso, valer o direito. Eu não sou obrigada a contar para o escrivão o que aconteceu. Não. Porque, às vezes, eles falam assim, então, você não vai contar o que você veio fazer aqui. Não. Ela não vai ser questionada. Tá? Essa daí já é uma nova forma de abordagem que está acontecendo. Então, ela não vai ser questionada ali na frente de todo mundo. Guarda isso. Ela pode simplesmente falar, eu tenho um sigilo para contar, eu tenho uma vivência que eu gostaria de compartilhar. Enfim, ela não precisa falar que sofreu uma violência. Só dela falar que ela precisa conversar com alguém, ela vai ser direcionada a essa sala. E nessa sala ela vai ser ouvida. Infelizmente, como eu estava falando, a criança não vai passar várias vezes, mas, infelizmente, a mulher, a gente está tentando trabalhar através disso para que não aconteça várias vezes a fala, porque a gente sabe que também é um gatilho de voltar, né? Volta toda a memória, trauma, a tristeza, sim. O trauma. Né? E quando um trauma não é trabalhado, não é como fala, tratado, ele vai, muitas vezes, dar outros gatilhos. E aí são formas de piora do estado depressivo, ou do estado de humor da vítima. Então, ainda não, mas já está começando a se trabalhar dessa forma. Você vê que a gente tem muito a evoluir, porque se começar a pensar a respeito da pessoa já não ser exposta dessa forma, no momento em que vai fazer a queixa, você imagina como foi também no caso dessa menina, como ela foi humilhada, né? Como ela foi exposta, não teve, né, assim, nenhum tipo de cuidado. Tem pergunta? Bom, a gente sabe que esse é um tema, né, que pesa para todo mundo, então o pessoal está mais restrito nas perguntas, porém, a Sabrine compartilhou. Ao mesmo tempo que as mulheres querem respeito, algumas não se posicionam, na visão dela, de forma correta ao fazer propagandas mostrando as mulheres como meros objetos sexuais. Como fica isso? Alguém quer responder? Perdão, eu estava aqui com o pessoal. Ah, tá. Vou repetir. Ao mesmo tempo que as mulheres querem respeito, algumas não se posicionam
algumas se posicionam de forma errada ao fazer propagandas mostrando as mulheres como meros objetos sexuais. Como fica isso? A Gabriela quer falar. Tem muito essa a questão né, não sei se eu posso chamar de machismo, né, mas as mulheres também cometem machismo. Eu acho que é um típico, né, ela compartilhou essa opinião dela de que, na verdade, a gente tem essa questão do pré-julgamento, de sempre atribuir à mulher a culpa pelo que aconteceu, né? As propagandas estão melhorando, né, com relação a isso. As mulheres têm diminuído essa questão de serem tratadas como um objeto. Em comercial de cerveja, está melhorando. A publicidade também está avançando. Hoje você vê produtos de propaganda, publicidade de produtos de limpeza com um homem limpando a casa. Então, eu acho que está havendo uma evolução em todos esses sentidos. Eu acho que, independente do traje, do comportamento, jamais deve ser atribuído à mulher a culpa por qualquer ato que seja cometido contra ela. Eu tive um professor maravilhoso, né, de direito penal, Dr. Fernando Burgoni, e, na época que a gente entrou nos crimes sexuais, ele falava para a gente, é muito claro, não é não. Você pode estar dentro do motel, você pode estar sem a roupa, você pode... Não é não. E a outra pessoa tem que... antigamente falava o homem, né? A outra pessoa tem que entender que o não bastou, independente de roupa, independente de comportamento ou de tudo mais. Você sabe que é legal a gente pegar esse comentário, porque, por exemplo, muitas pessoas, às vezes, usam a própria religião também, né, para dizer que vai de acordo. Mas, se você lê aquela passagem em Samuel, né, em 1 Samuel, que fala de Aminon e Tamar, e que o irmão, né, estupra a irmã, e ela fala, não, meu irmão. E é aquela questão, não é não. Está dizendo, não é não. Então, em nenhum momento, até porque... A minha filha até compartilhou, ela disse assim, o Senhor fala, se você não consegue olhar e controlar seu olho, né, Jesus disse, arranca. E se você também não consegue controlar a tua mão, corta fora. Então, tipo, se você não consegue trazer sobre governo, né, na verdade, governo, né, aquilo que você está sentindo, é responsabilidade sua, nunca é do outro. É sua governar aquilo que você está sentindo. Então, é muito importante dizer não, é não. Porque até tem aquela questão que o pessoal fala assim, mas mulher faz charminho, está dizendo não, mas no fundo quer. Né? Porque é comentário machista, não é assim que os homens falam? Não, mas não é não de verdade. Não é não. Disse não, você precisa educar seu filho para ele entender. Uma mulher falou não, é não. Acabou. Né? E essa questão da educação é muito séria, né? Eu acho que as mães de meninos... Não estamos generalizando, dizendo que só os homens cometem estupro ou assediam. Não, a gente vive uma realidade diferente hoje em dia. Né? Conhecemos alguns casos... Bem colocado, sim. Diferentes, mas, assim, uma grande maioria são homens. Né? Então, assim, eduquem os seus filhos para que eles respeitem, para que eles valorizem, para que eles coloquem a mulher em pé de igualdade, não com relação a quem é melhor a quem, mas em relação a sentimentos, né? Eu acho que essa questão do machismo, do lado ruim, né, como o feminismo também, acho que tudo que é generalizado, que é forte... Sim, todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso e faz mal. Então, eu acho que a educação, o tratar em casa, faz toda a diferença. Né? A gente vê o menininho crescendo, eles acham bonitinho, beijou a boca da amiguinha, fez não sei o quê. Com a mulher é muito diferente, desde sempre e até hoje. Então, eu acho que essa questão da educação ela muda o mundo em todos os sentidos. E eu acho que nós somos pais, né? Tenho 2 meninas e um menino, vocês têm filho, eu tenho filho. Então, eu acho que está nas nossas mãos, não que os filhos ajam só de acordo com o que os pais ensinam, mas eu acho que 90% é educação e 10% é índole. Com certeza. Tem uma pergunta referente a Gabi colocou que tanto o homem quanto a mulher eles podem cometer estupro. Não é só uma questão masculina. Não, e é bem falado, né? Tem uma pergunta. Deixa eu só mencionar aqui. E essa realidade ela é tão terrível, porque muitas vezes, e a gente tem hoje, né, isso tem ficado muito mais exposto, mas quantas babás abusam,
de criança, e às vezes, muitas vezes, meninas, né? Não é só os meninos. Quantas pessoas em ambiente escolar que abusam. Então, assim, não quer dizer, como o menino hoje também pode ser estuprado dentro de escola, pode ser abusado. Então, isso não está ligado a gênero algum, né? Nós precisamos ficar alertas, e não é não para todo mundo. Não quero, não quero. Nós precisamos criar e ensinar o respeito ao próximo. Respeita, né, o outro ser humano, respeita. Eu acho que é super importante. Faz a pergunta aí. Eu sei que cada caso é um caso, mas o João Alberto perguntou. A pena para uma mulher que estupra uma criança é a mesma para um homem que comete? Sim, independe de gênero. Antigamente, só o homem praticava o estupro. A mulher ela podia praticar só o atentado ao pudor, violento ao pudor. Depois dessa alteração do Código, que, se eu não me engano, é 2009, ampliou o artigo, então todos os crimes ficaram vinculados, então o homem e a mulher praticam o estupro e ambos podem ser vítimas também do estupro. E não há diferenciação na pena, a pena é a mesma. A questão é a materialidade, a comprovação. Ele comprovar a prática do estupro que é o mais complicado. E outra, Van, assim, só para deixar bem claro, marido também pode cometer estupro contra a esposa. Então, quando a Van fala da questão do não é não, não é não. O pessoal da produção me avisou que está rolando enquete no Face. Então, vai lá, responde a nossa enquete para a gente ouvir a sua opinião. Doutora, eu fiquei com uma dúvida aqui, quando vocês falam, né, a questão da materialidade. O estupro, pelo que eu estudei, ele não precisa ter penetração. Então, qualquer ato libidinoso que a pessoa diz não e você passou, tanto que aquilo que a gente está conversando aqui informalmente, o casamento. Pode ter estupro dentro do casamento. Se a esposa, né, ou o marido, que é menos provável, mas que também não é impossível, não consentiu, é um estupro. Não é? E a gente precisa falar, porque muitas vezes também fica aquela questão que você falou, né? Tem obrigação de comparecer, né? A esposa tem obrigação. Muitas vezes a igreja fala, né? Você precisa, mas tem que ter o consentimento mútuo, né? Isso tem que ficar bem claro. Acho que é importante também dizer. Com relação à materialidade, é a questão mesmo das provas. Para você comprovar, como é um crime praticado entre duas pessoas, comprovar essa materialidade, ou seja, comprovar que ele de fato ocorreu, é muito delicado. A perícia. Mas, por exemplo, vamos falar de um casal, né? Vamos falar de um casal de ex-namorados, por exemplo. Ele vai dizer que foi consensual. Ela vai dizer que não. A perícia vai apontar que realmente ali houve uma relação, um ato sexual e que, de fato, acolhe material, tá ok. Mas ele pode dizer que foi consensual, ela vai dizer que não. Olha como é complicado. Então, assim, se você sofre esse tipo de constrangimento, mesmo que seja num relacionamento, um relacionamento atual ou um passado, reúna provas, né? Conte para alguém, compartilhe isso com alguém, guarde mensagens de celular, o que for. Assim, todos os meios de prova eles são essenciais para comprovar essa materialidade. E aí a gente sabe que dá muita vergonha, que é muito difícil, mas as mulheres, acho que elas estão num período de fortalecimento muito grande. As pessoas, hoje, com essa abertura, né, que a gente está tendo aqui, a facilidade é muito maior de você pedir ajuda. Então, se você sofre qualquer tipo de abuso relacionado, não só... O estupro não é só o ato em si, mas a gente vai falar um pouquinho de outras, né, de outras sessões. Peça ajuda, não fique quieta, e você vai ter pessoas que vão te acolher. E nós, mulheres, precisamos incentivar a denúncia. Você sabe que, em 14 anos aí aconselhando pessoas, muitas vezes, né, eu sempre falo, você precisa denunciar. E a pessoa não quer. E, às vezes, é aquela questão assim, mas ele é dono de algo muito importante, é casado, como que eu vou expor, ninguém vai acreditar em mim, não sei o quê. Eu falo, mas você precisa
denunciar, precisa falar. Não importa quem é, se a posição que ocupa, né? Não importa, a gente estava conversando aqui, não importa se é um padre, não importa se é um pastor, não importa se é o dono de uma escola, não importa se é o vizinho, se é o tio, se é o pai, se é a mãe, tem que denunciar. Tem que denunciar. E se alguém conta para você que isso acontece, você precisa incentivar que a denúncia seja feita. Porque muitas vezes as pessoas chegam para nós e a gente desencoraja. Ai, não, é tanta vergonha, é tanta humilhação, melhor você deixar quieto, vai, não fala nada. Não é verdade? E o problema de deixar quieto é que essa pessoa pode fazer com outras. Né? O mesmo sofrimento que você teve, que você passou, se você não denunciar, essa pessoa vai ter carta aberta para fazer com quem ela quiser. Não faz, né? Normalmente. Eu acho que isso que eu ia falar. A gente não pode deixar de denunciar. Uma forma de encorajar mesmo as mulheres porque o não denunciar é você causar dano a você e a outras pessoas. Então, a denúncia, vamos colocar como a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha não é, em si, punitiva. Ela é, sim, para orientação, para a título de conduta mesmo, de mudança de conduta. Né? Como a gente estava falando do atendimento para as mulheres, existem também uma ideia de formação até de um grupo que não é terapêutico nem nada. É mesmo para os homens entenderem que, para eles serem homens, eles não precisam a força ou ser como a cultura machista, e sim ser cordial, né? A questão ter amorosidade, enfim, é uma forma de eles entenderem que, para ser homem, eles não precisam ser na brutalidade. Então, o incentivo a essa... na verdade, eu não vou nem dizer como incentivo, é uma proteção para a mulher, uma proteção para a pessoa, para a vítima, e uma quebra de ciclo, porque daí a gente vai quebrar essa questão de cultura. É cultural. Mas, se eu não faço nada, como que eu vou fazer com que essa cultura mude? E eu tenho também que quebrar até dentro da minha casa, na educação, com os meus filhos, com os colegas, enfim. É um ciclo que a gente vai ter que quebrar, e não vai ser fácil. Eu já vejo muita mudança, né? Só da gente estar aqui falando, né, sobre esse tema é uma mudança. Né? Mulheres falando que já sofreram algum tipo de abuso é uma mudança. Quer falar, Bia? Quero falar, porque a doutora falou, né, que muitas mulheres têm vergonha de expor, de contar isso. E eu senti, eu passei por isso. Mas a gente passa por um processo até a gente entender que não é a mulher que é culpada, não somos nós que temos que ter vergonha, não somos nós que temos que ter medo. E quando a gente fala e quando a gente tem força para denunciar, a gente fortalece outras mulheres. Porque depois do que eu vim aqui contar sobre o que eu passei, chegaram outras pessoas para mim e falaram: nossa, passei por isso e nunca falei sobre isso. E a gente precisa se fortalecer, a gente precisa entender que não é a vítima que tem culpa, não é a vítima que tem que ter vergonha, não é a vítima que tem que ter medo. Quem tem que ter medo é o agressor. Sim. Quem tem que ter vergonha é o agressor. Então, nós precisamos ganhar essa força. É importante a gente ter esses espaços que a gente possa falar, porque a gente encoraja outras mulheres. E como você mesmo falou, Van, né, que muitas têm medo de denunciar porque, mas é um empresário, mas a gente tem visto que tem muitos casos têm sido expostos de médicos, de empresários famosos, que uma vítima é encorajada a denunciar e depois aparece várias daquele mesmo agressor. Então, acho que é importante a gente falar, não tem que ser um tabu, porque isso fortalece outras mulheres. E, né, que bom que nós estamos podendo encorajar você que está em casa, mãe e mulher, filha, que passe por isso, denuncie, fale, porque é o que ela está dizendo. Hoje, talvez você saiu ilesa de um assédio, mas nem todo mundo tem a mesma sorte. E se a gente pode, de alguma forma, impedir esse ciclo terrível, faça parte de algo, né, de você estar mudando a história, talvez, de muitas pessoas, outras meninas que talvez não tenham a mesma sorte. A Gabi estava contando, né, no começo, ela até mencionou que normalmente a situação acontece longe dos holofotes, dos olhares, mas essa semana apareceu o caso de um homem
que estuprou uma mulher, tentou estuprar uma mulher no meio da rua. Vocês viram esse caso? E aí uma outra mulher, ela gritou, foi lá, chutou, um homem foi lá e ele não saía de cima. Foi preso. Chega na delegacia, foi solto, porque não houve conjunção. De novo, ele saiu na rua, fez a mesma coisa, foi levado. Foi solto, porque não houve, de novo, não tinha, né, consumação do ato. Quer dizer, na verdade, enquanto esse cara não estuprar a filha de alguém, ele não vai ser preso. Não é assim? E é inadmissível, porque eu acho que uma das coisas que faz com que as mulheres não denunciem é a impunidade. É a impunidade, é você saber, eu vou me expor, eu vou falar, vou ser humilhada e esse cara vai ser solto. Sim. Mesmo porque o estupro, mesmo que tentado, tem uma pena. O Código dispõe uma pena para o estupro tentado. Então, houve uma falha muito grande nesse caso que você relatou. E voltando um pouquinho com relação às crianças, ao tipo de abuso que a Bia sofreu, eu acho que as mães, eu tenho 2 meninas, e assim, a gente tem que ficar muito atenta a comportamento. Porque, como a Van falou, as pesquisas apontam que 80%, né, dos casos, o agressor é próximo à família, o parente, ou, né, então, padrasto, tio, primo, amigo, vizinho. 84, mais de 84%. Então, assim, observar o comportamento, se muda a cor dos desenhos, a forma de se expressar. Normalmente, a criança fica mais tímida, mais constrangida. Então, eu acho que faz parte também da nossa função como mãe a observação, porque a gente já viu o tio da van que já cometeu, o tio da escola, a pessoa que cuida. Então, essa pessoa não tem cara, não está escrito na testa dela que ela é estuprador, que ela comete esse tipo de violência, de tipo de assédio, e a gente também pode colaborar cuidando, ficando de olho e conversando. Conversando muito, eu converso muito com as minhas filhas sobre quem pode encostar, quem pode falar, o que pode falar. É isso. E tudo mais. Né? Parte íntima, os pais têm que conversar a respeito de sexualidade e a criança você tem que informar seu filho, né? Essa conversa que os pais às vezes por pudor não conversam, que parte íntima só diz respeito à criança. Você sabe que eu estava lendo um texto e eu não me recordo, infelizmente, quem escreveu, e a pessoa falava assim: você na verdade deveria pedir permissão para o seu filho para encostar nele. Olha, você me dá licença de pôr a mão, eu só vou fazer a sua higiene até que você aprenda a fazer sozinho. Porque os nossos filhos precisam entender, não é normal, não é comum e não é aceitável. Porque o toque se constrange. Você não pode forçar e dizer assim, mas eu preciso mexer aí. Não, tem que ser trabalhado. Porque se a criança se sente desconfortável, e muitas vezes nem sempre é o toque, né, correto, precisa ser falado. E você tem que ouvir, respeitar o que aquela criança está sentindo. Não é verdade? Isso é verdade, isso funciona muito. Eu lembro que a gente estava reunido em algum lugar, não lembro onde foi, e a senhora comentou a respeito disso, né? De pedir licença realmente para a criança. E eu passei a fazer isso com a minha filha. Toda vez que eu ia limpar a filha, licença que a mamãe vai te limpar, tá bom? Tá bom, mamãe. E minha filha tem 3 anos. E aí eu comecei a explicar para ela, falei, filha, aqui só pode a mamãe e o papai para poder te limpar, e a Ju, que é a mocinha que cuida dela, né? Só a gente que pode mexer. De quem que é isso aqui? Aí ela é da Eloá. Eu falei, isso mesmo. Quem é que pode pegar? Ninguém pode pegar. Então, tipo assim, ela já vai crescendo sabendo que aquela parte é dela, né? Se não for o papai ou a mamãe para poder limpar, ninguém vai pegar, né? Então, a criança já cresce com isso. E um ponto importante também que eu acho que é válido a gente ressaltar é a questão do respeito dos amigos e dos parentes dessas crianças. Por quê? Eu tiro por minha filha, por exemplo. Ela é uma criança que ela não gosta de beijo e abraço de qualquer um. E tem pessoas que insistem. Dá um beijinho, me dá um beijinho. E ela não quer. E tem pai que força, E tem pai que força. Não, filha, dá um beijo, é o primo, dá um beijo, é o tio. Ali você pode estar jogando seu filho pro lobo. No lobo, exatamente. Então, assim, acredito que as pessoas, nós como os adultos, né, a gente mesmo sendo mãe, você tem um filho de uma amiga minha, dá um beijinho na tia. Não quero. Não quer. O corpo é da criança, né? A criança ela tem que entender que o corpo é dela e aquilo que ela está estabelecendo os limites saudáveis, claro.
né? E se a gente não fizer isso pelo filho dos outros, né, fica difícil a gente cobrar que alguém faça isso pelo nosso. Então, a gente, né, como pais, como família mesmo, a gente tem que ter essa consciência de não impor a uma criança um carinho que a criança não quer. Até porque, de repente, ela já está se sentindo constrangida e ela não consegue entender, né? Olha, mas meus pais dizem que eu tenho acontecendo e não é confortável. Eu tenho um acordo também com as meninas, elas têm 6 e 8 anos, mas assim, desde muito pequenininha a gente sempre conversa muito. E eu sempre falei o seguinte para elas: com a mamãe não tem segredo. Então, se alguém falar alguma coisa para você ou fizer alguma coisa e pedir segredo, e aí você conta mesmo. Então, você pode guardar segredo para todo mundo, mas para a mamãe e para o papai, nunca. Então, principalmente se a pessoa falar que não pode contar, aí você conta mesmo. Então, elas sabem que pode ter segredo e guardar de todo mundo, mas da gente não. Esses combinados têm que ser feitos, né? O círculo de confiança dentro de casa, você manter. Eu sempre comento de um vídeo muito bom, que é feito até por cristãos, que falam, né? Diga não ao abuso. E ele fala, né? Ele mostra que toques que te constrangem, você não aceita, e que sempre o agressor, ele chantageia, né? Fala, eu vou matar seu pai, vou matar sua mãe. Conte sim, conte para o papai, conte para alguém de confiança, né? A gente precisa falar. Voltando um pouco mais para esse assunto do estupro, vocês acreditam que a prostituição, ela influi na cultura do estupro? Ela influencia? Vocês acham que a prostituição influencia na cultura do estupro? Com relação às mulheres que se prostituem, terem sofrido abuso, ou que isso é uma forma de incentivo ao estupro? Por exemplo, a gente saber que tem toda essa questão da prostituição. Isso aí acaba tornando mais vulnerável, né? Não apenas as que trabalham com isso, né? Ou todas as mulheres. Vocês acham que tem ou não? Eu acredito assim, que pode, né, minha opinião, gente, eu acho que pode influenciar no sentido de que, por exemplo, eu morava em uma cidade grande e lá era comum, nas avenidas, né, quando a gente voltava da faculdade, ter prostitutas nas esquinas esperando passar clientes. Isso era normal, né? Acontecia. E o que eu acho que pode acontecer? Às vezes, alguma menina voltando da escola, voltando de uma festa, com uma roupa mais sensual que está ok para ela, né? Mas ela passa, o cara que está, né, a pessoa que está de carro, que está passando, não, às vezes, não sabe identificar quem é a prostituta e quem não é. Então, o que eu acredito assim, que pode influenciar nesse sentido, de a mulher que está simplesmente passando, ser confundida com uma profissional do sexo e ser assediada nesse sentido. Quer fazer algum comentário, doutora? É a interpretação, né? Quando a Van perguntou, eu falei que não, mas no seu ponto de vista, sim, é isso mesmo. Na verdade, a prostituição ela está ali para o ato, né? E o estupro não, ela não está para o ato. E aí, no caso, né, desse, vamos colocar, desse contexto, desse cenário todo, ela influencia. Existe a possibilidade de um estupro não ser intencional? Não. Teve até uma confusão, né, com relação a esse fato que estava em rede nacional com relação ao estupro culposo. Mas depois já foi esclarecido, até a doutora Thalita estava comentando, sabe o nome lá do... O Intercept, Isso, exatamente. Foi a mídia que usou esse termo. Né? Na verdade, as redes sociais elas têm um lado positivo, mas tem um lado muito negativo também, que tudo que é mentira vira verdade em muito pouco tempo, né? E a notícia, elas vão se atropelando e a gente não sabe filtrar, às vezes, o que é ou não verdadeiro. Mas o fato de não ter sido declarado um estupro culposo, né? Quer dizer, o culposo é quando não há intenção. O dolo é quando há intenção e a culpa não. Você só assumiu o risco, né? Você deveria ter previsto e aquilo acabou acontecendo. No caso do estupro é impossível, porque a intenção é clara de estuprar, né? É um tipo penal bem abrangente, são vários objetos que formam um tipo penal. Então, realmente, não existe o culposo, e no caso que a gente ficou sabendo,
foi uma falha de informação mesmo, precisava de um assunto para... Mas isso não minimiza o que ela sofreu. O constrangimento que ela passou, a abordagem do advogado, ou, de repente, a postura omissa do juiz e do promotor, no caso, que estão ali para garantir a ordem, e o promotor está ali para tutelar a vida daquela mulher. Então, isso não minimiza. Mas, de fato, o estupro culposo... Porque seria assim a intenção, e não existe um estupro sem intenção. Então, né? As outras advogadas concordam? Assinem embaixo. Sim, tá certinho. Vamos de pergunta? Van, acho até legal esclarecer, porque surgiu... a gente estava falando sobre o assunto da mulher ficar vulnerável, e surgiu até um comentário da Tainá, que ela colocou, igual o caso da Mariana Ferrer, que é esse caso do estupro culposo. Humilharam ela no julgamento do caso e o agressor não foi punido, dado como estupro culposo, por isso que muitas não denunciam. Mas eu acho até legal, né, esclarecer essa questão aí que foi um problema de interpretação, na verdade. Ele foi absolvido justamente por falta de provas. Sim. Então, que é aquela questão que a gente falou, que é muito difícil você provar. Então, a não ser que a pessoa já tenha um histórico e tudo mais, tem essa fragilidade legal, né, de comprovar que se houve ou não o estupro. Na verdade, é fácil até se comprovar se houve a relação sexual, mas o problema está em comprovar o consentimento, né? Então, é por isso que teve essa confusão nesse caso, né? Porque realmente o exame ele comprova que teve um ato sexual, uma conjunção carnal, né? Como a legislação prevê. E vulnerável, né? Ela estava numa situação de vulnerabilidade por conta da bebida. Só isso não é o suficiente para caracterizar, né? Porque a gente leu a respeito, né, do estupro de vulnerável. Se tem o fator vulnerabilidade, já não caracteriza, com toda essa situação, já não é prova para dizer assim, olha, é estupro, porque ela estava vulnerável. Tem aqui, tem o sêmen. Fora o caso que, né, da moça, ela era virgem. Então, né, comprovaram que houve a ruptura recente do ímen. Tantas e tantas questões ali. E você vê que passaram como um trator por cima, ignorando todos os sinais. Então, E a vulnerabilidade, ela presume a violência, né? Ela é uma presunção de violência. E, nesse caso, como que haveria consentimento se a pessoa não estava em si? Teve um caso agora do jogador famoso também, né, que foi até afastado do Santos e tudo mais. E aí ele se justifica dizendo que foi só, né, uma coisinha, não foi um coisão. Então, eu acho que como a doutora falou, esses casos vindo à mídia, eles têm um lado positivo, que é de alertar as mulheres, mas, em contrapartida, o lado negativo é a prova da impunidade. E isso, de repente, desencoraja essas mulheres, né? Então, é bom que a gente firme aqui e diga que não desista, né? Se isso acontece com você... não deixe ser mais um caso no meio da multidão, exatamente. Se instrua, procure ajuda, procure a sua médica, de repente, a sua psicóloga, conversa sobre uma advogada, a OAB aqui tem, a OAB... Comissão da Mulher. A Comissão da Mulher, não só aqui, mas em todas as cidades tem as suas comissões. Procure, se informe, peça ajuda e não deixe passar mais um dia. Dentro de tudo isso que a gente tem conversado, depois, existe um prazo que você pode denunciar um estupro? Tipo, eu resolvo denunciar depois de 1 ano. Eu posso denunciar ou já prescreveu? Não, todo crime ele tem um prazo prescricional. Todo crime, independente da gravidade. O estupro também tem, eu não sei de cabeça, mas eu posso me informar. Até olho aqui agora e já informo para vocês. Todo crime ele tem um prazo em que ele prescreve. Então, vamos chamar o comercial. A gente vai buscar essa informação já para te dar aí de primeira mão. E, enquanto passa aí o comercial, fica aqui conosco, que a gente tem muito para conversar ainda. Em plena quarentena, eu já mandei mensagem para ele, né? Enchendo super o saco dele para que ele fosse cortar meu cabelo. E, assim, o corte dele é um arraso. E eu só tenho a agradecer por essa mão de fada. Concordo plenamente. Algo finalmente em minha vida mudou.
Entende a loucura desse amor sublime quando você me abraçou. Eu pude descansar no seu amor. Você levou minhas dores, sua presença me aproximou. Eu estava... Aproveita aí, já marca alguém, chama alguém, manda o link. Nós temos um horário marcado às 9h30 da noite no Divã da Van. I know a place where we can go to lay the troubles down, meeting your soul. I know a place where mercy flows. Take the stains, make you whiter than snow. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes you come alive. Living water that brings the dead to life. We're going down to the river, down to the river, down to the river to pray. Let's get washed by the water, washed by the water, and rise up in amazing grace. Let's go down, down, down to the river. You will leave change. Let's go down, down, down to the river. Aproveita aí, já marca alguém, chama alguém, manda o link. Nós temos um horário marcado às 9h30 da noite no Divã da Van. Olá, boa noite. Eu vim aqui para falar para vocês sobre o Crowdfund. É uma plataforma de financiamento coletivo. Eu vou explicar para vocês como é que funciona e o que é isso. É uma plataforma onde você pode acessar, lá tem todo o material do Divã da Van e você tem a possibilidade de fazer uma doação, uma contribuição para que o programa se mantenha vivo, para que o programa continue ao ar, tá? Você acesse através do link que estará disponível para vocês. Você que é empresário, tem o seu negócio, o seu produto, quer apresentar aqui também. Lá estão relacionados todos os pacotes e você vai entender como o seu produto será apresentado, tá? Você que acredita nesse projeto, você que acredita que é um projeto que nasceu no coração de Deus, entre lá, clique em contribuir e faça a sua contribuição. Contamos com você. Obrigado. Voltamos. Falando aí do Estúdio B17, eu quero te falar que eles estão com muitas novidades. A partir, né, desses próximos dias, aí você vai encontrar lá preenchimento labial, botox, aplicação de enzimas para redução de gordura localizada, aquela pochete, perde ela que o verão está aí. Sem agulhas, com caneta pressurizada. Então, você aí que quer, né, tem aquele bigodinho chinês, quer ter a boquinha da Angelina Jolie, perder a pochete e não achar mais, todos esses tratamentos sem agulha você encontra lá no Estúdio B17, agora com essa nova tecnologia aí da caneta pressurizada. Você também pode ter aquela sobrancelha arqueadinha com a micropigmentação. Não conhece ainda o Estúdio B17? Confere na rede social aí no Instagram, segue eles, eles ficam aqui em Ilhabela, ali na Avenida 2 Coqueiros, do ladinho ali das lojas ali do centrinho comercial ali que tem na avenida próximo do cartório, passando um pouquinho o cartório. Então, eu quero te convidar a ir conhecer o trabalho ali, tanto do profissional
do cabeleireiro, maquiador das estrelas aí, o Marquinhos Zen, como também da Débora Gomes, a profissional de estética, que vai cuidar muito bem de você lá. Pensou em beleza, pensou em bem-estar, vai lá no Estúdio B17. Quero mandar também um beijo para minha amiga Vitória, do Artes da Vicky. Eu não tive tempo de postar, mas eu ganhei uma carteira maravilhosa. E depois eu vou mostrar aí para vocês também. Um beijo, Vicky, obrigado. Conhece o trabalho dela, vai lá na Artes da Vicky. Beijo também para o Estilo Jolie, que está sempre aqui vestindo a gente hoje. Rebeca tá de Estilo Jolie. Então, confere também, curte ali no Instagram. Tá bom? Meu marido me deu uma chamada, agora ele me deixou nervoso. Ele disse que eu estou falando muito né. Então, eu estou me controlando aqui. Tá bom? Gente, dá informação aí atualizada. Como que o crime prescreve do estupro? Vocês pesquisaram aqui? Teve uma alteração recente agora, que passou a ser 20 anos. Agora, existe uma regra diferenciada em relação se a vítima for menor de idade, que ele passou a ser imprescritível. Então, olha só, né? Você, pai, mãe, que passou, né? O teu filho passou por isso, a sua filha. O crime é imprescritível se for menor de idade. E você que possa estar assistindo nós agora, então, quero te encorajar. Tem aí uma janela de 20 anos que você pode fazer valer e denunciar o seu agressor. Gente, perguntando aqui, desmerecer a vítima é comum nas audiências? Na verdade, não precisa nem da instrução de um advogado, né? A sociedade, em geral, já faz isso. Porque o advogado do outro lado, claro que vai tentar criar um contexto indo para a questão que a pessoa tem uma vida promíscua, que não é digno de confiança. Antigamente tinha a questão de honra, hoje já não se usa mais esse termo, mas culturalmente ainda a gente vê muita gente ser absolvida porque lavou a honra, né? Se escuta isso. Mas você acha que é realmente a questão do cultural, de sempre desmerecer? Porque não é só o homem que faz isso, as mulheres também, né? Acho que as mulheres elas têm por hábito esse pré-julgamento, né? Eu acho que está incutido na sociedade como um todo mesmo, a questão do pré-julgar. E você citou um exemplo muito claro: roubaram minha bicicleta. Roubaram. Agora, fui violentada, fui assediada. O que será que ela fez? Onde você estava? Mas também você estava vestido como? Mas, no caso, assim, nas audiências, com certeza, por parte, principalmente, da defesa, né, do autor, vai ser sempre... a intenção vai ser sempre atribuir a culpa à vítima e não ao autor. Vamos polemizar. Perguntar uma outra coisa aqui. A música, você acha que ela tem um contexto que predispõe ao estupro? Por exemplo, né, dando nome aos bois, o funk. Eu acho que sim. Inclusive, eu estava com isso aqui pensando agora, que eu me lembro que, há um tempo atrás, eu não escuto muito, né, esse tipo de música, mas eu ouvi uma música que me chamou muito a atenção, porque a letra da música falava assim: vai tomar dormindo. Né? Então, isso faz claramente apologia ao estupro, porque se a pessoa está dormindo, ela não pode dar o consentimento. E não só isso, mas como a própria erotização que existe, né, nesse tipo de música. Vou te falar outra música. Não existe, tem um estudo recente que foi feito por professores de Fortaleza. E aí eles falaram assim: não existe um paradoxo entre as mulheres ajudarem a divulgar o funk, que muitas vezes hipersexualiza e denigre a mulher, como também comerciais que tratam como objeto. A música Só Surubinha de Leve, do MC Diguinho, virou assunto nas redes sociais após internautas apontarem que a sua letra fazia apologia ao estupro. A letra dizia: taca a bebida, depois você taca que rima, e abandona na rua. A música chegou a liderar a lista das músicas mais virais do Brasil no Spotify. E interessante que isso ocorreu muito próximo àquele fato daquele abuso de uma menina por 33 homens. De 16 anos no Rio de Janeiro, numa comunidade. 16 anos e 30... Gente, você não... Doutora, como que cuida de uma pessoa assim?
É como eu falei, né? A abordagem aí vai ser ampla, com acompanhamento, acolhimento, principalmente o psicológico, né? E aí vão ser conforme a demanda, conforme o trauma, conforme, né, o estado de acolhimento que essa vítima sofreu no seu âmbito familiar, né? Que a gente também tem que falar que o âmbito familiar ele influencia muito, né? Muitos os familiares às vezes nem acreditam ou não também sofrem em ver o que aconteceu, né? Muitas das vezes vem a culpa, né? Tanto da vítima quanto dos familiares. Então, assim, é um tratamento aí, uma abordagem, um acolhimento bem amplo, né? E tem que ter todo esse cuidado, esse olhar, né? Você viu que nesse caso, esse que vocês citaram agora, o que foi que a sociedade disse? O que ela estava fazendo lá? Foi isso. Todo mundo comentava o que ela estava fazendo lá. Então, assim, eu acho que o funk, ele realmente, né, tem as letras, né, os proibidões, que na sua maioria falam sobre droga e tudo mais, práticas de crime em geral. Tem o funk melody, que é um ritmo de funk, mas com letras mais tranquilas, né? Hoje em dia tem criança fazendo funk e tudo mais, e tem esses proibidões. Mas eu acho que na verdade, a questão é social, é de pensamento. Cultural. O que a menina estava fazendo lá? Ela podia ter ido num baile funk, ela podia estar no baile funk sem estar dançando com a roupa, né, de tal jeito, e aconteceu de colocar algo na bebida dela, e aconteceu tudo dessa forma. Mas é cultural que a gente julgue o que ela estava fazendo lá. Se fosse minha filha, não estaria lá. É assim que as pessoas pensam e é isso que elas dizem. Tem uma outra letra cantada por MC Priscila, em 2013, Sabotar o Meu Copo. É uma descrição muito próxima desse crime de 2016, no sentido de contar a história de uma mulher que foi drogada, estuprada por diversos homens. O agravante é que, na canção, o estupro é narrado por uma mulher como se fosse um privilégio para a mulher que participou de uma treta de luxo. Os exemplos, entretanto, são praticamente inumeráveis, porque, normalmente, nesse estudo, eles falam assim, as feministas dizem que tem que ter, né, essa progressão do funk como veículo de falar da sociedade, só que a verdade nenhuma delas defende ou fala a respeito do conteúdo negativo que ele promove, porque eles escreviam o nome das musiquinhas, pesquise por Novinha, Vê Se Não Mexe Comigo, Cuquete, Predador de... Não dá nem para falar esses nomes, né? Joga Novinha para o meio do furdúncio, que apresenta os versos, né? Eu estou botando, os pais não estou respeitando, que se... Né, toda... Não tem festa de 15 anos e por aí vai. Diz assim, um conteúdo desastroso. E aí eu me pergunto assim muitas vezes também, que nós, como pais, às vezes incentivamos uma cultura que só promove isso contra as mulheres. Né? Se você pensar no teor dessas músicas, é muito triste também. Sim. Desculpa. Eu acho assim, né? Esse é um tema muito polêmico. E até por ser tão polêmico, muitas vezes, quando você começa a falar desse assunto, né, as pessoas já se levantam e falam, mas nada justifica. Não, nada justifica um abuso. Não. Mas se queremos mudar uma cultura, nós precisamos começar a olhar para esse tipo de coisa também. Sim. Não, é aquela questão assim, nós estamos falando de justificar. Nada justifica, a vítima é sempre a vítima e não é não, acabou. Mas aonde vai começar a mudança? Com essas coisas, com certeza. Eu acredito que a mudança ela já pode começar a partir de nós, né? Mudando a forma como a gente introduz as músicas também, né? Na nova geração, e a forma como a gente cria os nossos filhos, né? Como a Gabi já falou, acho que por aí já dá para ter meu ponto de vista com essas músicas é assim, será que, no fundo, se a gente permite e incentiva, não estamos fortalecendo uma cultura? Percebe? É esse meu ponto. Mas não estamos passando o que é aceitável? Estamos cantando, olha que engraçado. Mas tem essa palavra, banalizando. Tem um outro ponto também que eu concordo com tudo isso. Assim, eu vejo, às vezes, algumas meninas novinhas dançando...
é chocante, né? Mas porque a gente já tem a maldade enraizada na gente. Eu lembro, assim, na minha época de infância, surgiu o grupo El Chan. E era febre nacional, todo mundo dançava El Chan. E, assim, eu fui entender o que aquelas letras estavam dizendo, eu já era adulta. Na época, dançava na inocência. E eu lembro que meu pai não deixava dançar na boquinha da garrafa. Mas deixa eu te falar. Ele não deixava. Você já ouviu aquela música Vou de Táxi? Eu vou te dizer do que fala aquela música, porque todo mundo cantava e não entendia. Fala assim, pela janela do meu quarto, ouço a buzina me chamando, quem será que vem me acordar? Mas no banho foi só me tocar. De repente era isso que a gente cantava. Então, e eu acho nunca parou para pensar. Nem vou falar do Mamonas Assassinas. Isso que eu ia falar agora. Gente, hoje em dia, o Mamonas Assassinas não fariam sucesso nunca com as letras que eles cantavam. Mas havia uma inocência ali. Ninguém pensava... Se havia uma inocência, você não acha que a gente está fazendo com que as crianças, os nossos filhos, percam a inocência muito rápido? Por conta da internet e das redes sociais. Antigamente, eu costumo dizer assim, principalmente a gente aqui da ilha, né? Não sei quem daqui nasceu, mas o computador foi chegar em casa bem tarde. A internet, então, nem se fala. Então, assim, já havia uma inocência maior ainda. Então, a comunicação hoje é muito rápida. Hoje, as minhas filhas me ensinam a fazer o TikTok. E nem celular elas não têm, porque eu não deixo. Então, assim, eu acho que é muito disso, da fiscalização, do que você faz. Verdade. Elas podem usar o celular, o meu celular. E, quando a gente tiver, o pai faz da mesma forma, quando estiver perto e tudo mais. Porque há um controle. Então, hoje, eu acho que a rapidez da informação prejudica muito mais do que antigamente, que a gente, de repente, dançava essas músicas que, né, depois de 9 meses você vê o resultado, e a gente só pensava na coreografia, se estava saindo certo. Né? Então, eu acho que Na verdade, se a gente pensar na inocência, a inocência ela não é perdida, ela é banalizada. Então, se a gente for falar de inocência, a criança vai ter a inocência, né? O que a gente não pode deixar é com que essa cultura ou esse tipo de música ou de coisa sejam corriqueiros na vida deles, né? Eles não entendem. Se você perguntar para uma criança o que significa isso, não vai saber explicar. Não sabe explicar. Só está ouvindo. Ele só está reproduzindo o que está ouvindo. Ele não tem informação para discernir aquilo. Por mais que ele tenha, né, a informação da internet, hoje em dia e tudo, mas ele não consegue, porque ainda a inocência dele está até ali. Né? E a gente sabe que a inocência da criança ela perdura por muito tempo. Né? É que depende de como ela vai ser cuidada no ambiente familiar, como ela vai ser acolhida nesse ambiente familiar e como ela vai ser instruída. Então, depende muito da instrução que a gente vai dar para essa criança. Né? É o ouvir, é o conversar, é o falar. Então, assim, é exatamente isso. A gente não tinha noção. Né? A gente só queria a coreografia. E é isso mesmo. A criança também não tem a noção. Porque, né, vou falar da minha filha. Minha filha, eu não ouço esse tipo de música. Então, minha filha, quando canta, porque ela vai cantar, porque ela vai ouvir em algum lugar, e ela tem uma memória fresca, ela vai gravar, eu tenho que perguntar, o que está acontecendo? Que música que é essa? Você entende alguma coisa? Não entendo. Eu falo, então, né, vamos conversar músicas mais bacanas, vamos ver outra coisa, não é isso que a mamãe te ensina. Então, é a forma que também a gente acolhe isso. Né? Eu também não tinha nenhuma noção naquela época que é o Tchan daqui 9 meses. Não tinha. Acho que nem os pais da gente não tinha. Eu acho que tinha. Não, mas tinha, tipo, olha, eu vou falar da pelos garrafa meus. Não podia dançar. Meus pais não filtravam, não só saiu cantando. Mas acho que nem o sabão cracrá dos Mamonas. Só quando chegava no final que entendia o que ia falar, porque até ali o pessoal cantava meio porque que... eu acho que também na nossa época as informações não eram tão rápidas para os adultos, né? E esses tipos de discussão, esses tipos de abordagem, aborto, estupro, enfim, N coisas que a gente conversa, né? Ninguém falava. Era muito tabu, né? O sexo era tabu, as drogas eram tabus, então é tudo muito tabu e não era conversado. E o que acontece hoje, né? Os adultos de hoje veem que isso não é uma coisa que foi saudável.
né? A gente vê muitos adultos introvertidos, que não conseguem conversar, que têm medo, que têm pavor de conversar sobre isso, devido à cultura que veio lá de trás. E é exatamente isso que os adultos de hoje estão tentando fazer. Quebrar não é quebrar o tabu com falta de respeito. Não, é quebrar o tabu na forma de informação. É informar. Jamais a minha mãe informaria para minha filha, eu também faço a mesma coisa, eu peço licença para minha filha. E para quem eu recebo na minha casa, né, uma amiga, eu também peço licença. E assim, jamais na minha casa eu recebi esse tipo de informação. Sua parte íntima, você não pode deixar. Não, era um tabu muito grande. E assim, era medronho, né, falar de alguma coisa que não pudesse falar. Então, gera-se um constrangimento, gera-se alguns traumas, né? Geralmente fica mais introvertido, fica com mais medo, né? Acha que está errado falar. Sim, que bom que agora, né? Você está vendo aqui no divã, a gente tem falado. Bruno Ferst fez uma pergunta, passa aí o que ele fez, o que ele falou. O Bruno perguntou: temos 2 casos recentes. Esse da moça evangélica, eu não sei se vocês sabem, e o caso da Mariana Ferrer. Em um caso, temos o homem negro e de baixa renda. No outro, temos um branco de renda alta. Temos impunidade em ambos os casos, ainda que o caso da Mariana seja mais complexo. Podemos afirmar que é um problema de constituição, de leis, ou de uma tendência garantista muito explorada no âmbito judicial? É o que a gente estava falando com relação à lei ser falha. Quando a gente diz que quem tem dinheiro tem normalmente é absolvido e tudo mais, é porque tem acesso a uma justiça de mais qualidade, uma defesa mais aprimorada, né? A advocacia ela tem níveis, né? Níveis de estudo, níveis de qualificação. Então, quem tem mais dinheiro normalmente consegue pagar um advogado mais qualificado. Então, é por isso que normalmente acontecem absolvições. E para a gente não entrar em outras esferas, vamos deixar só na questão da qualidade de advogado. Nesse caso, ele diz um homem negro pobre, um homem rico e bem-sucedido, e ambos deram em absolvição, por conta da cultura de que a mulher, né, tem a presunção... tem a questão da dificuldade de comprovar que o estupro de fato ocorreu. É o que a doutora Thalita falou. É a dificuldade de comprovar que não houve o consentimento. Tem pergunta do público, vamos ver. Isso, só uma questão que o Eduardo colocou, que a gente falou da prostituição, e ele comentou, há uma tese de que a prostituição é uma válvula de escape para muitos estupradores, que, ao invés de cometer o crime, se satisfazem com prostitutas, que a gente estava, né, comentou, ele tinha comentado, eu não tinha conseguido falar. E ele mesmo também fez uma pergunta para você, doutora, para a médica. Biologicamente, homens e mulheres não são iguais. Sendo assim, a mulher não deve, né, levar a situação até as vias de fato e, no último momento, quer parar. É difícil aceitar que um simples não seja capaz de parar o efeito biológico do homem. Como entender isso sem a ideologia? Eu acho que fica complicado, né? Mas as vias de fato, se você ouve um não, eu acho que já complica por aí, porque se o homem entende que o não ele pode forçar, isso daí já vem de uma cultura mesmo. Porque se o homem pode forçar algo, se a mulher está falando não, eu não consigo dizer que é biológico, eu consigo dizer que é cultural. Porque quando você cai e tropeça, eu nem consigo pensar num exemplo, mas eu vou falar num cai e tropeça, eu me machuquei, eu vou colocar a culpa em mim, sendo que eu não vi algo. Então, a mulher está falando não, e eu vou tentar, quer dizer, eu vou tentar até qual momento? Machucar alguém, né? Violar o ato psicológico até da pessoa, né? O seu e o da pessoa, porque depois como que vai ficar? Biologicamente, a ereção, o que eu vou fazer com essa ereção? Aí são vias que, né, é complicado, difícil, não é se resolver ali naquele momento, né? Eu acho que é um fator mais físico, né? E ali não é o físico,
quando a gente fala de ato sexual, não é físico somente, né? Tem o ato emocional, tem o amor, o aconchego. Então, tem várias coisas envolvidas no ato sexual. Acho que ficou meio difícil responder. É porque, na verdade, assim, essa pergunta, na verdade, se responde por si mesma dizendo assim, eu quero colocar a minha opinião nesse sentido. Por quê? Deus não nos deu nada, tanto para um homem como uma mulher, que não possa ficar debaixo de governo. Se você tem atração por alguém, é papel seu e só responsabilidade sua governar a sua atração. Se você tem desejo por alguém, é responsabilidade sua governar o seu desejo. Deus, não existe essa questão, ela só é cultural, de dizer assim, mas o homem não se controla. Não, se controla sim. Né? O que faz com que o homem não se controle é uma cultura que diz que ele pode ficar descontrolado. Então, né, e isso passa muitas vezes porque homens às vezes são educados por mulheres que reforçam isso. Mas ele é menino, ele pode. Mas ele é menino, menino precisa. Não. Tudo que você tem, tudo que você possui, todas as suas emoções, elas andam debaixo de governo. Então, né, tá rolando a nossa enquete, vai lá, se posiciona. Né? Tem como estupro não ser intencional? A próxima deveria ser, tem como eu não controlar alguma coisa que eu estou sentindo? Se você tem algum desgoverno nessa área, você procura ajuda médica. Né? Para dar um down aí em você, uma baixada de... Mesmo porque, na verdade, pode ser que, a princípio, era né, o casal está ali envolvido, pronto para o ato acontecer, e algum motivo fez a mulher querer desistir. Seja alguma coisa que ele falou, seja alguma atitude que ele teve, seja algum gatilho que despertou na cabeça dela. Até porque dela. A mulher, ela é totalmente diferente, emocional. É uma palavra errada que acabou o clima para a mulher. Acabou o clima. E aí ela o não homem tem está ali direito... pronto e a mulher, meu filho, acabou. E aí, não é não. E aí, como é que ela não tem o direito de dizer não por fatores biológicos? Ele que se ele vir da forma que ele achar melhor, do jeito que ele quiser. Eu vou compartilhar com vocês uma história que eu ouvi esses dias, uma pessoa me contando de um colega que foi com a menina passear. Ela estava dando maior moral para ele, e aí chegou lá no lugar, não quis fazer nada. Ele falou assim para ela, então tá bom, então desce, e fez ela andar a pé não sei quantos quilômetros, porque era uma distância muito longe. Então, assim, é absurdo. Eu falei, mas isso não se justifica. Se justifica sim, ela estava toda assanhadinha. Eu falei, mas e aí? Ela quis desistir, ela não quis mais. Ela é obrigada a ir até o final, só porque ela começou com a intenção de sim? E aí é uma questão que não é nem biológica. Vamos polemizar. Se é o seu filho homem que faz uma coisa dessa, será que a gente também não sofre dessa cultura de dizer assim, meu filho, você vai pagar. Você está errado. Ou se a gente fala assim, poxa, também, né? Será que a gente não dá uma amansada também? Posso quando falar por mim? É homem? Posso falar por mim? Vai, o teu nem um aninho, hein? Tem um aninho já? Ele tem 1 ano e 1 mês. Vou te perguntar isso daqui, com 17 anos. Não, vou dizer assim do que eu escuto já. Eu tenho 2 filhas e tenho 1 filho. E meu marido fala assim, com relação a... a gente conversa... Imagina, as crianças, né? Se um dia vai poder dormir em casa, né? Como que essa relação aberta de conversar é muito legal, tal. E ele me disse que as meninas, de forma alguma, que o Felipe, sim, mas que as meninas, não. Aí eu falei, e por que, então, que as minhas filhas, se elas quiserem, né, se relacionar com os namorados, elas têm que achar o lugar que for, e o meu filho pode ficar no conforto do meu lar. Então, assim, olha como existe um pensamento machista. Então, assim, de forma alguma. Não sei qual vai ser meu posicionamento lá na frente, mas uma coisa eu tenho certeza, que vai ser igual para todo mundo. Porque às vezes a gente fala, né? Mas quando você pensa assim, pensa dentro da tua realidade na tua casa. Será que você também não é uma mulher machista? A maioria, que no final, né, fala assim, não, mas... E de criação machista, né? A gente tem homem uma criação pode. Machista. Homem pode, né? Você sabe, né? Às vezes você fala assim, eu nem concordo, mas você sabe que homem pode. A mulher que abusa da sensualidade está sendo livre até que ponto? Quando é que a exposição a deixa vulnerável? Nunca. Nunca. Eu acho que depende do ambiente que ela está, depende da ocasião, mas
ela não pode ser impedida de usar uma roupa ou de ter algum comportamento e isso ser o fato gerador de um comportamento negativo de outra pessoa. Então, uma opinião minha, pessoal, eu acho que o fato dela usar roupa justa ou um decote não diz nada com relação à personalidade dela. Eu acho que o que diz é a maneira como ela se comporta, né? A abertura que ela dá para as pessoas diretamente, não na imaginação, mas diretamente. Eu acho que exatamente. Agora, com relação à postura e tudo mais, eu acho que não deve, de forma alguma, ser um fator para Eu acho que não tem nem a ver com roupa, porque, né, é criança, é gente próxima, é gente que está indo trabalhar num ônibus, no metrô, então acho que é caráter. Eu acho que é uma questão de caráter da pessoa, Você do sabe agressor. até que o estupro não é uma relação, não é só sexo, né? O estupro é uma relação de poder, né, de dominação. Você pegar alguém que, né, você forçar alguém a querer estar com você naquele, né, a ter relação com você, a manter relação com você. Então é muito mais do que, né, na verdade, não, deixa de ser sexual para ser a questão de dominação, né? Poder. Uma vez eu li um artigo falando a respeito de que um cara, ele era estuprador em série, né? E uma determinada mulher, ele parou. Tipo assim, ele começou o ato, mas parou. Por quê? Ela, sabendo, né, tendo ciência daquilo que estava acontecendo, ela ouviu falar que o estuprador ele tem esse prazer em sentir o poder. Aí ela começou a fingir que estava gostando. Acabou para ele. Aí ele falou, mas então já não quero mais. E aí parou. Porque ela estava sofrendo, mas Sim, ela mas na hora fingiu ela que pensou, estava Sim. bom para ele poder parar. Mas tem que e ter parou. um domínio emocional Muito fora do comum, monstro, né? Porque eu acho que assim, a gente como mulher, fica desesperado. hoje em dia todo mundo tem medo de violência, de todos os tipos de violência. A gente tem um motivo a mais para ter medo por nós e pelos nossos filhos, né? Então eu acho que é um controle emocional fora do comum, que eu acho que nem que a gente se prepare muito na hora, eu não sei como é que seria. Como, né? Eu queria ter que alguém tivesse vindo, né, representar a questão da segurança pública. Felizmente a gente não conseguiu em tempo hábil. Mas como a mulher pode se defender? Vocês têm uma ideia? Então, através da denúncia, né, que eu havia falado, daquela ficha, que daí geralmente eles fazem até uma guarda nos locais onde tem maior número de incidência. A mulher talvez se proteger, né, não sei, numa forma de falar ou de se expressar, ou o vizinho ouvir algo do tipo, porque a mulher não vai ficar quieta, né? Ela vai falar não, ou até mesmo na forma dela poder não sei, gritar, né, tentar se defender de alguma forma. Eu já penso que tem que andar com aquela spray de pimenta Sempre e a maquininha de choque. Né? Mas e se for dentro da casa? Né? Não, mas, né, tem vários contextos. Mas, por exemplo, se a gente pensa, andando na rua, você percebe alguém, tem que ter uma coisa dessa na bolsa, aprender a dar uns golpes de jiu-jitsu. Eu acho que a defesa pessoal é válida. Eu nunca passei nenhuma situação de abuso, mas quando eu era criança, na rua da minha casa mesmo, no horário da tarde, eu estava voltando de uma aula de balé que eu fazia, e aí um carro parou no sentido oposto, né? Eu estava descendo, ele estava subindo, e ele abriu a porta. E eu era nova e não entendi o que estava acontecendo e fui desviar da porta. E nisso, esse homem, ele pegou no meu braço e tentou me puxar para dentro do carro. Só que, na hora, o meu instinto fez com que eu me jogasse no chão. E aí eu levantei, me arrastando do chão, ele olhava para mim, ele ria, e ele falava assim, você não vai conseguir fugir. Se não for eu, vai ser outro, ele falava. E aí eu lembro que nessa ocasião eu corri, fui para minha casa, porque isso aconteceu na rua de casa. Depois disso eu fiquei um tempo sem sair de casa, com medo e tudo mais. E depois disso eu adquiri um comportamento que é assim, eu fazia faculdade anos depois na FAS, né? Então eu ia andando até São Sebastião. E aí toda vez que eu via talvez um homem ou alguém com uma se aproximando, suspeita, eu logo pegava o meu celular, falava assim, oi, já estou aqui, tá me vendo? Eu já estou te vendo. E aí, né? Infelizmente, são estratégias que a gente tem que utilizar. Então, você sabe que agora você falando, eu lembrei eu vi no Instagram que o rapaz falou assim, salve isso no seu celular para andar dentro do Uber.
né? Que o pessoal fala assim, estou saindo do batalhão agora. Ele é um policial e aí ele grava esses áudios e para as posta no mulheres TikTok pras meninas terem. Vocês nunca viram? Eu Mas já vi, tem, já. eu vi no Instagram São falando, várias salve no situações. seu celular. Quando você está no Uber, e ele fala assim, estou te rastreando, eu estou acompanhando aqui, daqui a pouco eu estou largando no DP e tal, e eu te encontro. Então, ele falou, se você se sentir ameaçada, usa isso dentro do celular. Eu lembro que quando isso que a Thalitinha falou, achei minha realidade, né? Quando eu estudava na FAS, ali é um pedaço muito escuro. Muito. A gente pega um pedaço ali que é um breu. Já. E eu sempre que saía da faculdade, como o Gabriel, na época, né, meu esposo, ele estudava, então eu não conseguia falar com ele. Mas eu sempre falava com mamãe. Então eu ia o tempo inteiro com mamãe no telefone. Mamãe, estou passando na frente do banco. Ah, tá bom, estou na frente já da Elite. E ia conversando com ela. Se eu perceber alguém estranho, mamãe, tem alguém estranho aqui perto de mim. Qualquer coisa, já liga para Gabriel. Vim correndo. Né? Sei lá, qualquer coisa. Mas, tipo assim, para ter alguma forma de me resguardar. E a pessoa, né, se viesse para perto de mim, já saberia que eu estava no telefone com alguém passando exatamente as minhas coordenadas, aonde que eu estava. E é muito triste, sabe, parando para pensar que você tem que passar todo dia por isso. Sabe? E vai um pouquinho além, porque na rua tem algumas formas de se defender, mas quando é dentro de casa, vai para a questão do que a gente estava falando do assédio, né? Por que a mulher permite, né? É muito comum você ouvir dizer, mas ela deixa, ela continua, por que ela não se desvencilha, por que ela não se separa, por que não acaba? Porque ela desenvolve uma dependência, né? Que às vezes é financeira, às vezes 90% dos casos ela é emocional. Então, o homem comete contra ela diversos tipos de violência, não só a sexual. Não é só o abuso, né? Não É o só abuso emocional, né? O abuso emocional. Psicológico. Ela se torna tão dependente daquele homem, ele faz ela acreditar que ela sem ele não é nada. Ele coloca a mulher, como diz minha mãe, para baixo da bunda do sapo, né? Dizendo que ela é feia, que ela engordou, que ninguém vai querer ter um relacionamento com ela. Ou tira todo o patrimônio dela, ela não tem acesso a dinheiro, então ela não tem como recomeçar a vida. Então, quando ela está num relacionamento onde ela sofre esse tipo de abuso, é muito mais difícil. Gente, tem tanta pergunta aqui, eu estou vendo subir tanta pergunta. Como a gente já está indo aí para o finalzinho, como influenciar uma nova cultura onde os homens sejam latentes a proteger mulheres de outros homens de má fé? Eu acho que desde criança. É assim que a gente vai conseguir construir, porque essa nossa geração, querendo ou não, ela já está comprometida, né? Mas se a gente começar de agora, dos pequenos, ensinando para os pequenos, tanto para os meninos quanto para as meninas, né? Para as meninas que não devem, né? Que não pode mexer, que os meninos, né? Que eles têm que respeitar, que eles têm que proteger as meninas. Eu acho que daí a gente consegue ver uma esperança, né? Eu vejo que com os primos de Eloá e os amigos, né, lá onde a gente mora, as mães dos meninos, elas sempre têm assim, você tem que proteger elas, né? Elas são meninas, vocês protegem elas, vocês não podem bater, porque ali a criança brinca, né, se machuca e tal. Não, você não pode bater, você tem que proteger, você tem que cuidar. Então, a partir daí, eu acho que é um início assim para a gente conseguir mudar essa realidade. Eu acredito que tudo é a questão do respeito, né? Você tem que proteger qualquer ser humano, seja um homem, seja uma mulher, seja um idoso, seja uma criança. A gente tem que fazer valer o direito do outro. Aquela questão, né? A minha liberdade termina onde começa a do outro, né? Eu vou parar de falar, né? Tem mais alguma pergunta? Tem. O Wilson perguntou. Como o ato do estupradora, é o resultado de um desgoverno na área sexual, pode ser, né? É possível que as políticas educacionais e culturais de governos anteriores tenham, de certa forma, influenciado nesse sentido quando incentivavam o amor livre? Acho que foi muito complexo, a gente não conseguiu... a questão do amor livre como um incentivo ao estupro, acho que nada é incentivo ao estupro. Eu acho que, de repente, a questão cultural não tem muito a ver com a liberdade de atos ou não.
E acho que não é distúrbio, não. Eu acho que é uma questão de caráter mesmo. De que a pessoa acha que a vontade dela tem que prevalecer sobre a de qualquer outra pessoa. Na verdade, eu acho que também tem um pouco da cultura. Aí a gente coloca um pouco a cultura. Porque a gente pode pensar também que essa pessoa, às vezes, vem de uma cultura, de uma família, de um ambiente familiar, onde o homem se destaca na casa, ou que o homem ele tem que, né, ser o forte, ele provém tudo, ele que tem que ser. Então, assim, a gente também não pode falar só do caráter, sendo que esse adulto veio de algum lugar. E ele teve alguma educação. Claro, eu não estou defendendo, eu estou falando num âmbito geral. Se eu tenho que falar de alguma coisa, eu vou falar do fator psicológico no ambiente geral. Então, essa pessoa também tem uma cultura. Então, aí é que está. Talvez a cultura esteja um pouco equivocada. E aí a gente tenha que, né, fazer, justamente mudar um pouco esse tipo de modo de pensar. Como eu havia falado, né? O porquê das denúncias serem também, além para vigilância epidemiológica e para dados da polícia, enfim, é para a gente conseguir também quebrar esse ciclo. Porque se ele teve uma educação assim e comete isso com uma mulher, se ele se separar dessa mulher, ele possivelmente vai cometer com outras. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo e ele possivelmente vai ser pai. E esse pai possivelmente vai educar outra criança, né? E aí entra muito na questão que a gente tem que não só educar os nossos filhos. Eu vejo muito que não é o cuidar, né? O menino tem que cuidar da menina. Ele também tem que ser cuidado, né? Então, eu acho que todo mundo tem que ser cuidado. Eu acho que o respeito ele é unânime. Eu acho que o respeito é o principal de tudo. E se a gente falar que a pessoa está cometendo um ato... O respeito não segrega, né? Não. Ele fica ali. Então, eu vejo também que o agressor ele também tem alguma questão aí que ele precisa ser tratada, né? Precisa ser cuidada, precisa ser olhada, né? Até porque muitas vezes, né, nada estamos falando que as pessoas pegam o texto fora de contexto, né, que justifica. Mas muitas vezes o abusador foi um abusado, né, que não foi acompanhado, que sofreu calado e acabou, né, desenvolvendo, né, caindo. Ele achando que isso é normal, porque se ele sofreu e ele também não pôde. As pessoas são produtos dos seus ambientes muitas vezes. O livro A Cabana fala, né, muito sobre isso. Você sabe que eu sei que todo mundo aqui expressou opinião, mas é importante falar no sentido que a gente fala muito da cultura, é cultural, mas, por exemplo, para mim, que tenho valores, né, centrados na palavra, não importa a cultura, importa o que a palavra de Deus fala. Ela é a verdade que não muda com cultura alguma. Então, os princípios são sempre aplicados. Eu acredito, sim, em algumas coisas. Quando, por exemplo, falar do amor livre, eu entendo que o amor ele traz responsabilidades. E muito do que a gente vê do desgoverno é tratar coisas que têm responsabilidade como se pudesse ser irresponsável. Porque muitas vezes o amor livre é assim, livre de responsabilidade. Eu vou só aproveitar o momento. E eu entendo que o sexo é algo que a gente faz que tem uma responsabilidade. Por quê? Porque se eu dirijo um carro, eu sei que a partir do momento que eu pego uma carteira de motorista e eu dirijo um carro, eu estou sujeita, não é o que eu quero, mas eu posso atropelar alguém no processo. Eu posso colidir o carro no processo. Independente da minha vontade, eu posso até estar dirigindo direito e sofrer uma colisão de um carro que vem desgoverno do outro lado. Então, existe uma responsabilidade inerente àquilo. E muitas vezes a gente trata o sexo como se fosse assim, é minha escolha. Mas o sexo também traz responsabilidade. Então, eu acho que uma das coisas que precisa ser falado é a questão de que as nossas ações têm responsabilidade, e o sexo ele deve ser para uma faixa etária onde as pessoas são possuem responsabilidade dentro do que eu acredito, agora é a minha opinião pessoal, ela é vinculada à aliança do casamento. Então, eu acredito que a mulher precisa ter modéstia, mas não é porque ela precisa ter modéstia para não ser abusada. Ela precisa ter modéstia por uma questão de valores.
Então, não é porque assim, eu não vou ser estuprada se eu tiver modéstia. Eu acredito que eu posso ser feminina sem ser vulgar. Mas até aí, eu não condeno. Se você quer ser vulgar, é uma escolha sua. Se você entende que determinada roupa você se sente confortável, eu o respeito por isso. E nada justifica você ser invadida na sua escolha e na sua percepção. Como eu acho que não é porque eu acredito que a modéstia é o meu valor que eu sou taxada ou, né, tipo, inadequada. É a minha decisão, a minha escolha, é o meu valor, como é do outro, mas o respeito, ele não segrega ninguém. O respeito é aquela questão. Eu preciso te respeitar, você tem que respeitar, eu tenho que respeitar a escolha, a decisão do outro, eu tenho que respeitar a escolha, a decisão da outra também, né? Se vocês quiserem pontuar também, está livre aqui, para vocês colocarem a opinião de vocês. Se a doutora quiserem também, se a Rebeca quiser colocar. Sendo assim, alguém mais quer colocar algo? Então, eu vou finalizar. Eu só fico querendo acrescentar aqui a palavra. Posso só acrescentar? Diga. Um conselho, assim, eu diria. Porque, às vezes, a mulher que foi violentada, ela não sabe quem é o estuprador, né? Às vezes, na rua, e ela se encontra jogada, sabe o que aconteceu, mas não sabe para quem denunciar, porque não sabe quem é. Mas ela fica guardando aquilo ali para dentro dela e não abre para ninguém. Então, mesmo que você seja uma pessoa que passou por um abuso, que passou por uma violência, se você não sabe quem foi, procure ajuda, procure alguém para você conversar, né? Se você é cristã, se você tem uma liderança, procure a liderança para poder falar, né? Ou procure um profissional médico, da saúde, sua enfermeira, e fale para você se livrar daquilo, porque por mais que você não consiga colocar o acusador, né, na cadeia, o acusador não, desculpa, o abusador, mas você consegue um alívio para a sua alma, você consegue né? É um trauma, mas você consegue medidas para minimizar aquilo na sua vida, de maneira que você consiga tocar a sua vida para frente, né? E deixar aquilo guardadinho no cantinho onde você não precisa mexer, né? Então é isso. Se você, mesmo que você não saiba quem foi, não consiga denunciar, mas que se abra para alguém para aliviar esse peso. A nossa enquete, né, tem como estupro não ser intencional? 100% confirmou não. O estupro sempre é intencional. A gente está com o vídeo da doutora Priscila. A doutora Priscila, ela faz parte, né, ela está à frente da Comissão da Mulher aqui na Ilhabela, e ela gravou um vídeo explicando aí como proceder, se você, mulher que está nos acompanhando, passou ou está passando por uma situação parecida, é super válido. Eu queria agradecer a doutora Priscila Ferreira. Vamos assistir o vídeo? Boa noite a todos. Me chamo Priscila Ferreira, sou advogada, presidente da Comissão da Mulher da OAB, e venho aqui para falar do trabalho da OAB junto às atividades com relação à violência doméstica e todo o amparo da mulher em Ilhabela. Nós disponibilizamos alguns contatos, tanto o telefone da Casa do Advogado, quanto o meu telefone pessoal, para delegacia, hospital, todo o sistema de saúde, para que tenha o contato direto com a gente, para que a gente possa orientar essas mulheres que chegam ou no Mário Covas, ou na delegacia, ou através de algum serviço de saúde, né, porque são as portas de entrada quando acontece algum tipo de violência. E o que acontece? Essas pessoas ligam geralmente para mim ou na casa do advogado, e a gente acolhe essa mulher, conversa, consegue entender o que é que a mulher realmente precisa. Nessa hora, o conforto e a palavra de que ela não está sozinha é muito importante. E o principal, que eu me orgulho muito de ser advogada e de poder fazer isso, é dar a segurança para a mulher de que ela não está sozinha nisso. É uma luta que a gente tem na questão de que essa mulher que sofre algum tipo de violência, ela tem que criar uma rede de proteção,
São os vizinhos, os amigos, a igreja, os meios de trabalho, o local de trabalho. Ela tem que falar. Esse é o problema, né? Muitas mulheres se sentem envergonhadas e não falam. E essa rede, ela precisa existir, essa rede de proteção. Ela precisa falar para os amigos, ela precisa relatar o que acontece para que não aconteça uma coisa pior. Essa é uma das grandes lutas que a gente tem. Com relação ao estupro, a OAB dá todo o amparo jurídico para a vítima desse crime, lembrando e aproveitando todo o clamor social por essa questão aí que está sendo divulgado nas redes sociais, na TV, em tudo. Acho que é onde a gente vai, a gente tem escutado isso, né? Na questão do tal do estupro culposo. Isso não existe, não há tipificação culposa para o crime do estupro. Não tem como você ter a intenção de estuprar somente, né? O estupro, ele é um crime concreto, ou você faz ou você não faz. Então não tem como você começar e não terminar. Então, até para um leigo mesmo, dá para a gente entender, para as pessoas terem essa noção. Não existe. E com relação ao que a OAB pode fazer para ajudar num caso desse, é o acompanhamento que a gente dá. Se precisar, a gente acompanha na delegacia, no fórum, no hospital. A OAB é um órgão que pensa e respeita muito a pessoa, o ser humano, seja ela homem ou mulher. E a OAB Mulher, ela veio para dar esse afago para a mulher, principalmente numa triste situação dessa, num crime absurdamente terrível, né, que é o crime do estupro. E a gente está aí, eu não poderia deixar de falar do nome do nosso presidente da OAB, Dr. Geralcílio, que é um ser humano ímpar no trato, na preocupação com as pessoas. Ele pede muito para que a gente olhe para o próximo, assim como Jesus determinou, né? Amando muito e respeitando ainda mais. Esse trabalho a gente vem tentando e, graças a Deus, a gente tem conseguido ajudar, afagar e cumprir aí o nosso papel na sociedade civil. E para encerrar, eu quero agradecer a sua participação, você que permaneceu aqui conosco. Eu espero que, como está subindo a hashtag aí, o respeito não segrega, todas vocês que estiveram aqui, né, colocando a opinião de vocês com respeito, e que você também, aí do outro lado, tenha sentido respeitado e nos respeite também naquilo que nós compartilhamos aqui. Quero terminar dizendo, nada justifica, absolutamente nada, e queria ler um texto. Não é não. É importante o papel da sociedade compreender o óbvio. Se uma mulher diz não, ela não quer dizer nada além de não. E qualquer coisa que viole isso é estupro. Com ou sem violência, com ou sem armas, com ou sem penetração. É o corpo sendo desfrutado sem permissão. Ninguém pede para ser abusada. As pessoas só compreenderão que nenhum estupro é um mal-entendido quando pararem de buscar nas entrelinhas um consentimento que de fato não existe. Roupa curta não é consentimento, embriaguez não é consentimento, passividade não é consentimento, e estupradores não precisam obedecer a um estereótipo pré-definido para serem assim classificados. Que fique bem claro, estupro não é crime relacionado apenas à relação sexual. O estupro se refere a uma relação de poder. Trata-se de um processo de intimidação pela qual os homens mantêm as mulheres em um estado de medo permanente. A coação é feita criticando as mulheres que não aceitam se submeterem a essas regras e culpando as vítimas de crimes sexuais. Com medo de serem hostilizadas e violentadas, acabam se submetendo à autoridade masculina para evitar mais violência. E o que é a cultura de estupro? O termo cultura do estupro vem do inglês rape culture.
e surgiu na década de 70 e foi cunhado pelas feministas nos Estados Unidos. A maioria dos cidadãos americanos assumiam que estupro, incesto e violência doméstica raramente aconteciam. Então, o objetivo era mostrar como a sociedade culpava as próprias vítimas de violência sexual por terem sofrido agressão, tornando normal a violência contra a mulher. A tolerância acaba incentivando ainda mais as atitudes violentas. Entre os exemplos de comportamento associado à cultura do estupro estão a culpabilização da vítima, a sexualização da mulher como objeto e a banalização da violência contra a mulher. A noção de cultura do estupro também foi usada para descrever e explicar comportamento dentro de grupos sociais, incluindo estupros dentro de prisões e em áreas de conflito, onde estupros de guerra eram usados como arma psicológica. Mas há uma discordância sobre o que define uma cultura de estupro e se determinadas sociedades preenchem os critérios para que possuam uma cultura de estupro. Na verdade, são necessárias punições mais severas, investimentos em campanhas de conscientização da sociedade. A educação ela é fundamental em casa, nas escolas, por pais, professores, nas igrejas, na sociedade. Devemos ensinar às crianças, desde pequena, o respeito ao próximo. Campanhas contra pequenos atos e comportamentos que legitimam a violência contra a mulher. Assim, o Brasil, que hoje está faz parte do ranking, um dos principais, primeiros países em estupro, pode se tornar mundial na prevenção contra ele. Denuncie ligando 180, denuncie no Ministério Público, use todos os canais necessários, mas, por favor, como mulher, eu te peço, quebre o silêncio. Obrigada, boa noite a todos. Esse foi mais um Divã da Van. Eu te vejo no próximo sábado. Aproveita aí, já marca alguém, chama alguém, manda o link. Nós temos um horário marcado às 9h30 da noite no Divã da Van.